sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios, fundador da Universidade Virtual do Vassoler e apresentador do programa Filosofia do Cotidiano na TV 247. Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos vocês. Sexta-feira, 26 de junho de 2026, aqui na linda cidade romena de Sibiu, na Transilvânia. Meia-noite mais 2 minutos e nós estamos aqui para mais uma aula ao vivo com Vassoler. Taca a vinheta, produção! Pessoal, vamos falar nessa aula ao vivo com Vassoler sobre mais um tema relacionado ao grande escritor russo Lev Tolstói. Como foi que Tolstói escapou do suicídio e se reconciliou com a vida? Imaginem vocês, né? Tolstói, que vou contar essa história, foi a primeira grande celebridade do contexto mundial, pensou em tirar a própria vida, uma tragédia, e felizmente superou esse ímpeto. Ele nos conta essa trajetória num livro curto, maravilhoso, salvo engano, de 1879, chamado Uma Confissão. E eu vou aprender aspectos dessa confissão do Tolstói para contar tudo isso aqui a vocês em mais essa aula aqui ao vivo com Vassoler. Antes de mais nada, eu quero pedir a todas e a todos vocês que deem aqui um like no vídeo, que curtam o vídeo, que disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu, para vocês poderem fazer uma contribuição financeira. Está passando aqui ao pé do vídeo, no banner azul rotativo, a chave do Pix, para vocês poderem fazer um Pix aqui para o meu canal, Flávio Ricardo Vassoler. A chave do Pix é nomade.editora@gmail.com. Eu repito, nomade.editora@gmail.com. Quem estiver aqui no chat do YouTube pode mandar um super sticker, que é uma saudação paga, um super chat, que é uma pergunta paga. Eu vou agradecer muito a vocês. Acessem também o site www.universidadedovassoler.com.br. Tá bom, gente? Vamos lá? Pessoal, Tolstói, o grande escritor russo Lev Tolstói, pertencia a uma das famílias mais antigas e mais ricas da nobreza russa. Teve uma juventude de jogatina, de fanfarra, de bebedeiras, de pândegas com as moças. Foi à guerra, né? Como oficial, representar ali as forças tsaristas no Cáucaso contra o Império Otomano. Pintou e bordou, mas nunca foi uma pessoa reconciliada
com os privilégios de que sempre desfrutou. Gente, Tolstói, em meados do século XIX, escreveu duas das maiores obras da história da literatura: o romance Anna Karenina e o épico Guerra e Paz. No final do século XIX, os jornalistas se postavam ao redor da propriedade do Tolstói, chamada Yasnaya Poliana, que fica na cidade de Tula, a cerca de 2 horas de Moscou. Eu já tive lá, isso em agosto de 2008, minha Nossa Senhora. São quase 20 anos, né? Atrás. E eles queriam saber, os jornalistas queriam saber o que que o Tolstói comeu no café da manhã, no almoço, na janta, se brigou com a esposa, não brigou com a esposa, o que que falou para os filhos, se foi caçar, não foi caçar, se andou a cavalo. Todas essas picuinhas odientas de jornalismo de fútil, de celebridade, esse horror, né, que toma conta na nossa época. A primeira celebridade foi o Tolstói. Pra vocês verem como a gente está bem de celebridade. Sempre que eu falo isso, eu repito essa piada, que é uma piada tragicômica. Como é que a gente está bem de celebridade hoje em dia, né? Pois bem, gente, o Tolstói diz ali na sua confissão que teve uma fama maior do que a de Shakespeare, que era amado, reconhecido. Gente, as pessoas queriam saber o que o Tolstói tinha a dizer como um guru, um profeta. O Tolstói era uma figura amada, idolatrada, seguida e assim por diante. Quem poderia então imaginar que, em face de todo esse reconhecimento pelo seu talento literário, a sua riqueza, a sua notoriedade, coisas que, né, a sociedade vende como se fossem a quinta essência da felicidade, quem poderia imaginar então que, em face de tudo isso, o Lev Tolstói chegasse ao fundo do poço e tivesse pensado em se matar? Pastor Ler, como assim? Pessoal, Tolstói era uma pessoa, além de muito inteligente, muito talentosa, uma pessoa muito talentosa, muito atormentada. Ele, como muitos, achou que tudo aquilo que as pessoas diziam e ainda dizem que é a felicidade, que é o sentido da vida, fosse trazer para ele o sentido da vida. Riqueza, notoriedade, fama. Mas, na verdade, ele se sentiu, ao fim e ao cabo, vazio. E esse vazio começou a consumi-lo. E foi então que ele pensou: eu não consigo viver, eu quero ir embora, eu estou sofrendo. O que que ele fez, Vassoler, para superar esse abismo do ímpeto de suicídio? O que o Tolstói conta para nós, num livro que eu mencionei aqui no começo da aula, chamado Uma Confissão, é fabuloso. Ele conta uma história budista interessantíssima para nos dar a dimensão do que é a vida que nos coagem a viver. Imaginem, digamos, um nômade, um andarilho, numa estepe, e de repente uma besta fera começa a correr atrás desse nômade, né? Ele fica apavorado e sai correndo da besta fera. Quando a besta fera está prestes a abocanhá-lo, ele consegue pular no buraco. Nesse buraco, olha que coisa, ao fundo dele tem outras duas bestas feras. Quer dizer, tem uma besta fera
na parte de cima, só esperando o camarada tentar sair para devorá-lo. E se ele caísse, tivesse caído no fundo, duas outras bestas feras o teriam devorado. Aí acontece como acontece nos desenhos do Pica-Pau, nessa fábula budista mencionada pelo Tolstói. O que era? O cara estava caindo, ele segurava algum arbusto lá na parede do penhasco. Deus que me perdoe. Só de imaginar isso começa a suar minha mão, eu tenho medo de altura desgraçado. Então o cara tá lá segurando um arbustinho sem vergonha que impede que ele caia e seja devorado pelas bestas feras lá embaixo. E também as unhadas da fera que quer matá-lo ali de cima, essas unhadas não o alcançam. De modo que, de maneira muito tênue, muito frágil, ele parece minimamente estabilizado. Mas é só aparência, ele mesmo sabe disso. Aquele arbusto pode se partir a qualquer momento. Só que aí, gente, olhem que coisa interessante. Aí o que acontece? Acontece, né? Acontece, gente, que começa inusitadamente a sair, começam a sair gotas de mel das frestas ao lado do arbusto. E o mel, como a gente sabe, é docinho, né? Então, ao invés de se lembrar de que existe uma besta fera querendo devorá-lo lá em cima e duas outras querendo devorá-lo lá embaixo, esse nômade se concentra em lamber o mel que goteja. Gente, essa história é sensacional, porque o Tolstói ele diz: essa é uma síntese da nossa vida. Existem dores, tragédias que nos consomem. Quem muito pensa sobre a vida, cedo ou tarde depara com a morte, mas nós vivemos uma ficção que, no sentido de que esse mel fugaz, gotejante, é o sentido mesmo da vida, esse prazer fugaz, vazio. E o Tolstói se viu agarrado a esse arbusto. E ele passou a refletir com angústia, porque essa reflexão não era só um exercício abstrato, mas era a ponte que ele queria reconstruir para reconectá-lo com a vida. Uma vez que ele estava sentindo o ímpeto de ir embora, de desaparecer, de tirar a própria vida. E com muita dor, com muita angústia, o Tolstói se perguntou, por mais que a maioria das pessoas não consiga chegar a essas reflexões, as pessoas sentem a dor das experiências de agrura, de sofrimento, de brutalidade da vida. Né? Amores que se esvaem rapidamente, deixando aí relações horríveis, amizades que são mais frialdade do que qualquer outra coisa, a brutalidade do trabalho, do ambiente de trabalho, bom, enfim, o vale de lágrimas desse mundo. As pessoas não precisam ter lido o próprio Tolstói necessariamente para sentirem agruras parelhas às agruras que ele sentiu. Nós somos humanos, né, gente? É claro que ler o Tolstói nos ajuda profundamente, mas o sentimento está aí para todo mundo. Com maior ou menor clareza, mas está aí para todo mundo. E, e aí, gente, vejam só, né? O Tolstói chegou a uma conclusão. As pessoas não se aniquilam, não subtraem a própria vida, não se matam, em sua maioria, porque têm esperança sobre o sentido da vida, sobre o eterno, tem fé em Deus. Essa foi uma conclusão fundamental de Tolstói. Se não houver sentido, aliás, uma conclusão a que ele chegou
de forma muito parelha à do próprio contemporâneo ilustre dele, tão ilustre quanto ele, ou até mais, Fyodor Dostoiévski, né? As pessoas não apenas vivem, buscam um sentido, nós buscamos um sentido para viver. E essa dimensão de continuidade da vida, essa dimensão de sentido, banha as pessoas de ímpeto para enfrentar as adversidades. Vejam só. Aí, no primeiro momento, o Tolstói procurou, já que ele era russo, né? A primeira atitude do Tolstói foi aderir aos quadros, né? Mas às fileiras da Igreja Ortodoxa Russa. Então ele começou a obedecer a todos os ritos, fazer as orações, respeitar os jejuns e tudo mais. E ao final de um ano desse processo, que ele seguiu com ímpeto, com esmero, ele estava mais desesperado do que quando ele começou. Por quê? Porque o Tolstói, com muita abertura, com muito antidogmatismo, chegou à conclusão de que ele estava fazendo expedientes exteriores, que aquelas rotinas ritualísticas não mudavam seu coração, não traziam sentido, elas eram mecanicamente realizadas, mas ele de fato não havia chegado a mais sentido. O Tolstói escreveu sobre tudo isso e é muito clara a distinção na obra gigantesca e maravilhosa do Tolstói entre religiosidade, dogmas, ritos, para ele vazios, e espiritualidade. Aliás, todo esse processo da confissão é uma jornada de espiritualidade ali para o Tolstói. E isso fez com que ele rompesse as barreiras de religião, tanto é que eu citei agora há pouco uma história budista que o Tolstói parafraseia ali no seu livro Uma Confissão. Então, gente, o Tolstói reavivou a sua vida, se reconectou com a totalidade, com o todo, com a vida, a partir da dimensão de fé. É como se a fé não apenas movesse montanhas, mas nos fizesse escalá-las. É um texto muito bonito do Tolstói. E quando hoje, né, nós vemos muitas pessoas deprimidas, pessoas angustiadas pela questão do trabalho, ou então as pessoas que têm até uma condição mais vinculadas, que estão aí aos parâmetros de dita felicidade que essa sociedade impinge, se sentem profundamente vazias. O Tolstói chegou aonde a maioria de nós jamais vai chegar, nem perto disso. Ele foi até o cume do reconhecimento na Rússia ali do século XIX e na qual ele viveu majoritariamente. E ainda assim chegou a pensar em tirar a própria vida. Eu admiro muito a honestidade intelectual do Tolstói, o seu corpo a corpo com as questões existenciais, a dimensão de culpa mesmo pelos privilégios de classe ou de estamento, né, de que sempre desfrutou, e a noção de que era preciso mudar isso. Foi com esse ímpeto que o Tolstói chegou a dizer que o reino de Deus está dentro de nós, chegou a fazer reformas pedagógicas, propor reformas pedagógicas e construir escolas para os seus filhos e para os filhos dos camponeses trabalhando na sua propriedade, todos estudando juntos. Foi ali que ele percebeu que a mudança do coração humano era mais fundamental do que, ou mais essencial do que a mudança do regime de propriedade. Tolstói, gente, ele foi se alimentando profundamente de parâmetros de abnegação, vegetarianismo, até celibato, né? Abertura de mão de realização de sexo. Morreu numa humilde estação de trem, em conflito profundo com seus parâmetros, uma tentativa
profunda de transformar a sua vida e a si próprio. Então, essa jornada do Lev Tolstói, tão interessante, gente, quanto ler a obra de Tolstói, é entrar em contato com esses aspectos da sua biografia, né? Imaginem, existem algumas pessoas que acham que seus ídolos são deuses realizados. Esse exemplo do Tolstói dá a dimensão de que não, gente. Aliás, nós temos muitas notícias, né, de astros do rock, atores, que tiraram a própria vida. Pessoas que, segundo os ditames dessa sociedade, são realizadas, ricas, com reconhecimento, com fama, e, no entanto, tiraram a própria vida. São muitas, infelizmente, né? O Tolstói pensou em fazer isso, chegou perto de fazer isso. Foi esse caminho espiritual que o ajudou. E aí eu quero mencionar aqui uma coisa para vocês, de uma disputa, né, entre o Lev Tolstói e o Ivan Turgenev, o Turgenev também um grande escritor ali do século XIX. Apesar de eu não o colocar no patamar do Dostoiévski e do Tolstói, eu considero o Turgenev muito grande e quero dizer a vocês que, mesmo me considerando um filho espiritual do Dostoiévski, e mesmo que o Dostoiévski tenha tido vários entreveros com Turgenev, eu não vou ficar puxando a sardinha para o lado do Dostoiévski inequivocamente, não, porque por mais que o Turgenev pudesse ser uma pessoa, segundo Dostoiévski, frívola, aristocrática e tal, frívola nos seus modos, né? Porque o Turgenev é um grande talento artístico. Eu, no ano passado, 2025, ministrei pela Universidade Virtual do Assoler um curso literário sobre a genealogia da moral do Nietzsche e o romance Pais e Filhos, do Turgenev. E eu me lembro claramente de que numa das aulas, lendo lá, analisando lá com os alunos e alunas o Pais e Filhos do Turgenev, eu chorei, gente. Eu fiquei emocionadíssimo lendo o romance, que é muito bonito. Quem não leu Pais e Filhos do Turgenev precisa ler, tá? Bom, isso colocado, né? O Turgenev e o Tolstói eram grandes amigos, mas houve um momento em que o Turgenev foi falar de caridade feita pela sua filha, as camadas mais pobres, e o Tolstói rechaçou isso como princípio de verdadeira mudança, chamou aquela ação de frívola, de autocondescendente, e o Turgenev ficou extremamente magoado, e isso fez com que eles rompessem a amizade. Pois bem, né? O Tolstói, quando passou por essa crise espiritual profunda, ele teve anos e anos de dogmatismo até se libertar espiritualmente e deixou de escrever literatura, porque ele considerou que tudo aquilo era frívolo, que tudo aquilo era por vaidade e tal. Eu quero mencionar que o Turgenev, perto de morrer, provavelmente, né, gente, como acontece com muitas e muitos de nós, vocês já ouviram falar disso com certeza, né? O Turgenev reavaliou seus conflitos, suas querelas, seus problemas durante a vida, e perto de morrer ele escreveu uma carta para o Lev Tolstói, uma carta tocante. E entre outras coisas, claro que eles tocaram na questão aí do conflito entre ambos, mas o Turgenev escreveu uma carta para o Tolstói dizendo que era um pecado mortal, com o dom enorme que o Tolstói tinha, ele não escrever mais literatura. Ele suplicou ao Tolstói que voltasse a escrever literatura. O Turgenev fez isso. E essa carta contribuiu muito para o Tolstói retomar a sua carreira, e foi aí que ele escreveu A Morte de Ivan Ilitch e Ressurreição, dois textos sublimes do Tolstói pós-dogmatismo, vamos dizer assim.
a gente precisa agradecer muito ao Turgenev o fato de o Tolstói ter escrito pérolas tão formidáveis como A Morte de Ivan Ilitch e Ressurreição, a novela A Morte de Ivan Ilitch e o romance Ressurreição, com a intervenção do nosso querido Turgenev. Então, gente, olha, Tolstói, Dostoiévski, Turgenev, para citar aqui três grandes autores russos, né? Nos fazem, com as suas obras, com as suas personagens, refletir sobre por que a gente está aqui. Tirando o Turgenev dessa tríade, agora deixando a díade aqui, a dupla dinâmica, tanto Dostoiévski como Tolstói, com as suas respectivas diferenças e caminhos muito distintos, né, chegaram a conclusões parelhas sobre Deus, a espiritualidade, a necessidade do eterno, a continuidade da vida, para dotar de sentido essa nossa trajetória. E aí, gente, olha, eu quero agora fazer um convite encarecidíssimo a todas e a todos vocês. É um dos últimos convites que eu vou fazer para a próxima aula especial e 100% gratuita que eu vou ministrar na próxima terça-feira, dia 30 de junho, a partir das 8 horas da noite, sobre o grande Tolstói, só que dessa vez, nessa próxima aula especial e gratuita, sobre o romance Anna Karenina, uma das maiores obras da história da literatura universal. Todas as famílias felizes se parecem. As infelizes são infelizes, cada uma à sua maneira. Se não o maior início de romance da história da literatura, está certamente lá em cima, né? A gente vai falar. Vocês querem entender a Rússia do século XIX? Vocês querem entender a Rússia pré-revolucionária? Vocês querem entender a nobreza decadente? Vocês querem entender as aventuras e muitas desventuras da nossa querida Anna Karenina? Então vocês não podem perder essa aula especial e gratuita. Anna Karenina, de Lev Tolstói, e a Rússia do século XIX como possibilidade e impossibilidade de liberdade. Vassoler, por que a aula vai ser especial? Eu sempre explico aqui, a cada vez que convido vocês. Ela vai ser especial porque não estará disponível abertamente aqui no meu canal do YouTube Flávio Ricardo Vassoler e nem lá na TV 247. Ela só estará disponível para quem se inscrever. E para vocês se inscreverem gratuitamente, existem duas possibilidades. Vamos lá. Eu deixei aqui no chat do YouTube, está aparecendo aqui na tela, ó, está no chat do YouTube, está também na descrição desse vídeo, e logo após essa aula eu vou colocar nos comentários afixados sob este vídeo o link no qual vocês podem clicar para serem encaminhados para a página de inscrição. Vocês cliquem nesse link que está aqui no chat do YouTube, está aparecendo na tela, está na descrição do vídeo, vai estar no comentário afixado aqui embaixo, e vocês vão ser levados para a página de inscrição. Aí é só colocar brevemente os dados, dar um concordo e um enviar e está tudo certo. Alternativamente, está aparecendo na tela aqui o nosso querido QR Code, o QR Code aqui para vocês. Vocês pegam, então, o celular de vocês, abram, por favor, a câmera do celular de vocês e apontem essa câmera aberta, claro, para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Vai aparecer um hiperlink, vocês vão clicar no hiperlink e vão ser levados para a página de inscrição também. E vão repetir o procedimento sobre o qual eu falei agora há pouco. Colocar os dados, concordo em enviar, tá tudo certo. Gente, aproveitem para entrar no grupo de WhatsApp da aula especial sobre Anna Karenina. Depois que vocês efetuarem a inscrição, entrem no grupo de WhatsApp da aula especial, porque eu estou colocando ainda materiais especialíssimos, entre vídeos e textos meus, sobre Tolstói, sobre literatura russa, para preparar a rapaziada
para essa aula sobre Ana Karenina. Tá bom, gente? Eu quero, então vamos lá, ó, revisando. Aula especial e gratuita sobre o romance gigantesco Ana Karenina, de Lev Tolstói, daqui a 5 dias. Uma das últimas chamadas, hein? Depois o pessoal vem falar para mim, pô, Vassolé, perdi a inscrição. Não percam, tá aqui, ó. Eu deixei inclusive o vídeo de destaque aqui no meu canal do YouTube para vocês poderem se inscrever. Então, o link está aqui no chat do YouTube, está aparecendo aqui na base do vídeo, tá? Esse link de inscrição para vocês garantirem uma vaga na aula especial e gratuita. E tem um QR Code aqui, é só apontar a câmera do celular para esse QR Code. Tá bom, gente? Vamos garantir uma vaga? Tô contando com vocês e entrem também no grupo de WhatsApp da aula especial, tá bom? Gente, eu quero agradecer a todas e a todos vocês que assistiram a mais essa aula ao vivo aqui com o Vassoler. Eu peço que vocês deem aqui um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu, para vocês poderem fazer uma contribuição financeira. Tá passando aqui ao pé do vídeo, no banner azul rotativo, a chave do Pix, para vocês poderem fazer um Pix aqui para o meu canal, Flávio Ricardo Vassolera. A chave do Pix é nomade.editora@gmail.com. Eu repito, nomade.editora@gmail.com. Se inscrevam aqui no canal e toquem a sinetinha para vocês poderem receber as notificações. E acessem também o site www.universidadedovassoler.com.br. Finda mais uma aula com Vassoler. Taca a vinheta, produção. Tchau, pessoal.